Nesse vídeo eu vou te falar como se tornar fluente em inglês. Assista esse vídeo até o final se você quer se tornar fluente em inglês. Olá, meu nome é Igor. Para você se tornar fluente em inglês, você precisa aplicar o método da audição de qualidade. Apenas com esse método você vai conseguir se tornar fluente em inglês. E o método da audição de qualidade, ele tem duas partes: a audição de qualidade extensiva e a audição de qualidade com repetição. E o que é ouvir com qualidade? Ouvir com qualidade é ouvir prestando atenção em cada palavra, em cada detalhe dos áudios que você for ouvir. É aplicar uma audição de qualidade. Toda vez que você for ouvir os áudios, você vai ouvir com máxima atenção, concentração, prestando atenção em cada palavra, em cada detalhe, tentando compreender, tentando entender o texto, tentando entender os áudios. E você vai usar fones de ouvido. Os fones de ouvido são muito importantes porque é um outro idioma, o som vai estar bem mais próximo do seu ouvido, você vai conseguir prestar mais atenção, muito mais atenção. Então é colocar uma atenção diferente da que você coloca no seu próprio idioma. Você pode ouvir áudios no seu próprio idioma, você não está colocando muita atenção. Então se você ficar ouvindo em inglês de qualquer jeito, não vai funcionar realmente. Tem que entender o que é audição de qualidade para saber se você está aplicando a audição de qualidade para que você possa continuar. Então isso é a audição de qualidade. Então o método são dois, dividido em dois, que é o da audição de qualidade extensiva e a audição de qualidade com repetição. Você vai aplicar os dois. Durante 6 meses, você vai aplicar esses dois para se tornar fluente. A audição de qualidade extensiva é quando você escuta um áudio, depois vai para outro e vai para outro e escuta à vontade, fica escutando vários áudios. E a audição de qualidade com repetição é você escolher um áudio, escolher um material, escutar ele inúmeras vezes, repetidamente, todos os dias, durante mais ou menos 10 dias. Você escolhe um áudio e escuta durante mais ou menos 10 dias, inúmeras e inúmeras vezes. E depois vai para outro áudio, escuta por mais 10 dias, inúmeras e inúmeras vezes. 100 vezes, 150 vezes, 200 vezes. Depois vai para outro áudio, mais 10 dias, depois vai para outro áudio. E faz isso durante 6 meses. A repetição, e aí você vai alternar com a extensiva, porque em um momento você vai estar repetindo o mesmo material, vendo a mesma coisa. Isso vai te levar para o aprendizado profundo de inglês, para aprender inglês profundamente, é muito importante. Só que em alguns momentos você vai querer novidades, vai querer algo mais relaxado e tudo mais, e você vai poder ouvir um vídeo atrás do outro ali, naturalmente, e tá tudo bem. Então onde é que você vai encontrar esses vídeos? No YouTube. No YouTube você encontra vídeos sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa em inglês. Você vai pegar materiais de inglês de verdade, vai estudar, vai buscar materiais de assuntos que você gosta, que você ama, tem interesse, que você quer entender, o assunto que você ama, que você gosta, os tópicos que você tem interesse. Escolha materiais desses tópicos. Pesquisa no YouTube, tudo que você quiser pesquisar no YouTube você vai encontrar lá em inglês. Então você pode começar com áudios de fábulas, de histórias para criança, também pode, tá? Os áudios bem mais, ali os conteúdos bem mais simples, pode começar também, mas pode começar também com outros assuntos, com outros tópicos, desde que você tenha interesse em ouvir, que você goste ali do material. Então às vezes eu escutava fábulas, eu botava fábulas, às vezes eu boto para espanhol, francês, e eu gosto do som que tem ali, eles botam a música às vezes ali por trás, eu gostava de ouvir e de entender aquela história acontecendo, mesmo que simples, quando eu entendia aquela história que estava acontecendo na fábula e tudo mais, eu começava a sentir o que está entendendo e isso era muito bom, isso te causa coisas boas, e aí vai te levando para mais áudios, para mais, você vai ou continua ouvindo. Então se quiser começar com fábulas, histórias para criança, tudo mais, que encontra no vídeos no YouTube, você vai pesquisar lá Children Books ou Fables e aí você pode ouvir. Basicamente é isso, você vai encontrar materiais no YouTube, você pode encontrar esses vídeos no YouTube.
E na extensiva, você vai poder ouvir um vídeo, assistir um vídeo, vai para outro, isso no YouTube. Você está usando lá o YouTube, ele começa a recomendar a você vídeos em inglês. Você vê o título, gosta do título, entende o título, você vai querer clicar. O algoritmo vai te enviar materiais que você tem interesse, porque ele vai entender que você está aprendendo um novo idioma, vai começar a te enviar vídeos conforme você vai clicando. E aí ele vai começar a te enviar vídeos que você vai querer clicar. O algoritmo vai ajudar nisso, a escolher esses materiais. Então clicou no vídeo, foi assistir, aí de repente apareceu outro que você gosta, aí você assiste, você começa a estar gostando, aí aparece outro, aí você quando vê assiste vários. Igual quando no seu idioma, quando vê, você assistiu vários e vários vídeos ali, no YouTube, no Instagram e tudo mais. Você assistiu vários. Isso vai acontecer no inglês, isso pode acontecer no inglês. Você tá lá e começar a ver um vídeo atrás do outro, porque está gostando do que está vendo, está entendendo várias coisas. Só entender várias coisas, não precisa entender tudo para você estar gostando de estar assistindo. Então, fazendo isso ao longo do tempo, o que acontece? Você está vendo vários e vários vídeos, mas há uma repetição acontecendo também aí. A repetição das mesmas palavras em diferentes vídeos, em diferentes contextos, situações. Então você vai ver uma mesma palavra sendo usada em diferentes lugares, em diferentes contextos. Várias palavras vão ser repetidas. Então por quê? Por causa das palavras de alta frequência. As palavras de alta frequência, elas são usadas em 80% do tempo, em todas as situações, em todos os textos, áudios que você pegar, aquelas mesmas palavras, uma quantidade de palavras vão estar sendo usadas, repetidas em diferentes contextos. Então é normal que, escutando muitos e muitos áudios, você vai ter repetição de palavras, de muitas palavras, em diferentes contextos. E a repetição é muito bom para você crescer seu vocabulário, para memorizar as palavras para sempre. Quando várias palavras ficam se repetindo várias e várias e várias vezes, você memoriza elas para sempre. Então a repetição é muito bom até para memorização de palavras para sempre. Você aprende de forma tão profunda e ele repete tantas vezes que você aprende para sempre. Então há repetição dessa forma na extensiva em diferentes contextos. Na repetição, na audição de qualidade com repetição, um mesmo material, você vai pegar ele e vai repetir ele 150 vezes. Então, os áudios, as palavras, elas estão em forma de frases e sentenças. Você não está colocando uma palavra de cada vez. Você está colocando e repetindo palavras em forma de frases e sentenças, né, dentro da sua mente, certo? Colocando várias vezes dentro da sua mente em forma de frases e sentenças. E dessa forma você aprende, memoriza várias palavras de uma vez, memorizar a quantidade de palavras que tem naquele áudio, vai aprender gramática naturalmente, regras gramaticais naturalmente, porque você coloca em forma de frases e sentenças e as palavras estão conectadas em forma de frases e sentenças. Nessa conexão é que estão as informações sobre a construção de frases e sentenças. Então a sua mente, o seu cérebro vai começar, conforme você vai colocando frases para dentro e repetindo, ele começa a compreender e a aprender como as frases são construídas, como regras gramaticais naturalmente. Aprende a gramática naturalmente. Passa a compreender, ouvir e compreender automaticamente, instantaneamente. E ainda memoriza uma grande quantidade de palavras em uma semana, 2 semanas. Porque você pega um áudio de 5 minutos, você passa uma semana ouvindo todos os dias um áudio de 5 minutos, de 10 minutos, todos os dias, inúmeras vezes, você vai memorizar quantas palavras tem naquele áudio, né? Tem dentro desse áudio. Quantas frases tem lá e quantas palavras no total tem naquele áudio. Você vai repetir esse áudio todos os dias, 150 vezes, 200 vezes, você vai memorizar muitas palavras. Em 10 dias você vai memorizar muitas palavras. E está colocando ela da forma certa, em forma de frases e sentenças, que são os áudios. Então você passa 6 meses aplicando a audição de qualidade extensiva e a audição de qualidade com repetição. Esses são os primeiros 6 meses. Depois, nesses 6 meses, 6 a 9 meses, mas eu vou colocar 6 meses, você
aplicar bastante, você consegue atingir a fluência. Atingiu a fluência, você continua evoluindo. Mas você consegue atingir a fluência com 6 meses. O que significa 6 meses? Por que 6 meses? Você precisa ouvir, aplicar esse método da audição por mais ou menos 700 horas. Isso dá para fazer em 6 meses. Ouvindo algumas horas por dia, você consegue em 6 meses ouvir 700 horas. Você aplicou 700 horas de audição de qualidade, você vai se tornar fluente, tá? Você vai se tornar fluente. Então não se preocupe em falar durante esses 6 meses, só em aplicar a audição de qualidade, porque depois é que você vai começar a falar. Você vai passar 6 meses fazendo input, que significa colocar para dentro, através da audição. E depois você vai começar a fazer o output, que é colocar para fora, que é falar. O método que vai te levar à fluência é esse da audição. Por 700 horas, aí 6 meses de audição de qualidade. Com isso você vai ter memorizado mais ou menos 3.000 palavras. As palavras de alta frequência principalmente. E você vai memorizar as palavras de alta frequência, naturalmente elas já vão ser a primeira, naturalmente, porque elas estão em todas as frases e sentenças, em todas as situações, não muda de uma situação para outra. Num café, num aeroporto, o que for, as palavras de alta frequência vão estar lá na construção da base das frases e sentenças, mais as palavras de menor frequência. É assim que funciona a vida, os idiomas, no português, no inglês, o que for. Então você vai ter memorizado naturalmente primeiro ali já mais as palavras de alta frequência. E aí depois você vai expandindo. E elas vão te dar a base, o alicerce para você se virar, para você falar, para você fazer o que quiser, em qualquer situação, para você poder falar em qualquer situação, entender em qualquer situação. As palavras de alta frequência vai te dar a base para isso, para você entender boa parte dos textos. E continuar, o método da audição de qualidade extensiva e da repetição tem esses primeiros meses, que é a construção da base, mas depois você sempre vai poder aplicar eles, sempre, porque eles sempre vão fazer você crescer, aprender mais. Não importa o que você esteja fazendo, você sempre vai ter seu celular, seu computador, principalmente o celular, os seus fones de ouvido e o YouTube, as redes sociais, para você estar ouvindo áudios, ouvindo pessoas nas redes sociais, estrangeiros, falando sobre diversos assuntos, diversos temas, pessoas que você gosta, que você queria conhecer, pessoas que você segue por escritores de livros, políticos, pessoas, atores, profissionais da sua área, médicos, cientistas, o que for, pessoas que são estrangeiras e você quer ouvir o que elas estão falando. Você sempre vai estar aplicando naturalmente a audição de qualidade, sempre. Ou a audição, depois na extensiva muitas vezes você vai estar ouvindo de forma tão tranquila, tão relaxada, que não vai estar se preocupando se está estudando, se está aprendendo, você só vai estar assistindo vídeos naturalmente. Porque o YouTube e as redes sociais vão te mandar conteúdos em inglês que você vai gostar, que vai te pegar e você nem vai se ligar que está aprendendo inglês, que está estudando inglês, porque você vai estar assistindo aquilo que está sendo passado. Você vai estar engajado, vai aparecer um vídeo sobre alguma coisa, você vai entender, começar a entender o que está acontecendo ali e você vai prestar muito mais atenção no que está acontecendo. Aquilo vai te fazer rir, vai te fazer pensar, da mesma forma que você assiste no seu idioma. Você vê no seu idioma, fica vendo vários vídeos, o vídeo te pega por alguma questão, por algum interesse, você quer por causa do que está acontecendo. Não é sobre estudar inglês, português, é sobre você já estar entendendo. Então você vai estar entendendo e vai ficar assistindo vários e vários vídeos. Você vai se pegar em alguns momentos, vai ter assistido vários, vai ter escutado vários. Mas escolha alguns para aplicar a repetição, para aplicar um estudo no que vai lhe trazer mais resultados. Porque a repetição vai trazer muito resultado. E muito resultado para você ouvir de todas as formas, até de forma extensiva, relaxada. Porque é na repetição que você memoriza muitas palavras rápido, por causa do tempo. Os dias, os meses, você escolhe, passa 5 a 10 dias ou repetindo um, para depois ir para outro. Você pode até pensar que isso não dá menos resultado, porque ele parece ser mais devagar, a repetição parece ser mais devagar. Mas se você aplicar a repetição, ela na verdade é mais rápida
Ela é o que faz você realmente desenvolver, aprender inglês profundamente. Porque você memoriza várias palavras ao longo do tempo. Então em 3 meses dá para você memorizar muitas palavras. E memorizando muitas palavras você vai entender mais os textos que você não estiver repetindo. Você vai aprender muita gramática com a repetição. Você vai conseguir pegar a conexão entre as palavras quando você estiver ouvindo. Porque você vai focar muito mais na conexão entre as palavras com a repetição. Porque às vezes você escuta um áudio uma vez e você entendeu 30%. Escuta outra vez você entendeu 35%. Escuta outra vez você entendeu 38%. Escuta outra vez você entendeu 40%. Escuta outra vez você entendeu 45%. Aí vai 50%, 60%, 70%. Isso ao longo dos dias. Experimente isso ao longo dos dias e veja que você começou no primeiro dia, começa um áudio no primeiro dia, ali 10, 15%, 10 dias depois, no mesmo áudio, você está entendendo ele 80%. Você vai achar muito legal, bom, vai lhe estimular muito, você vai achar incrível, você vai estar entendendo 80% do áudio e você vai ficar, caramba, tipo um áudio que você não entendia antes, você vai entender ele 80% depois, pelo menos 80%. Isso vai lhe trazer um grande aprendizado do inglês. Porque você vai ter pego ali, você está pegando a conexão entre as palavras, pegando cada detalhe ali a mais, prestando atenção em cada detalhe por causa de ficar no mesmo áudio, no mesmo material. Isso vai lhe trazer aprendizado profundo sobre inglês, entender mais regras, entendeu? Cada detalhe você está pegando. Isso vai desenvolver a sua capacidade de entender mais conteúdos, mesmo que sem repetição, mais automaticamente. Faz um por 5 a 10 dias. Depois vai para outro, depois vai para outro. Claro, com o tempo, se você conseguir em um dia fazer muitas repetições em um dia, aí você vai montando a sua estratégia, porque você pega um áudio pequeno, repete por um dia inúmeras vezes, no outro dia vai para outro, repete inúmeras vezes. Ou então você está ouvindo 3 áudios por dia, repetindo eles cada um você tira fica repetindo. Você entra no flow quando você começa a aplicar a repetição, que ela nem parece mais algo devagar, você fica repetindo, vai para outro, repete. Fica aplicando tanta repetição no dia a dia, entendeu? Ao longo das semanas, que vai desenvolvendo. E você não precisa ligar para os resultados. Você só precisa ficar fazendo isso e entrar nesse estado de flow, de aplicar, de ouvir, de repetir ao longo do tempo. Porque o flow acontece com o tempo, com o passar do tempo. Com você conscientemente começar a aplicar e aí continuar e o tempo vai passando, o tempo passa, você começa a entrar no estado de flow. Você precisa do tempo para entrar no estado de flow. Você entra nesse estado de flow, de fluxo, entendeu? Aí vai passando 2, 3 meses, 3 meses já tem entrado realmente, 3 meses entrou no estado de flow, 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses, aplicando muita repetição. E aí também junto com a extensiva. Então 6 meses depois no flow da repetição, você vai ter aprendido muita gramática, vai ter memorizado muitas palavras, vai ter aprendido muita coisa, tá já no estado lá de flow, vai ter crescido muito seu vocabulário, você vai estar entendendo muito mais textos. 6 meses. Depois daí vai ter se tornado parte da sua natureza, natural para você. Depois disso, depois de ter entrado nesse estado, depois de ter memorizado muitas palavras, aprendendo muitas palavras, ter aplicado isso, vai ser natural. Você vai só continuar estudando. Só que depois disso vai começar a vir mais capacidades para você. Como por exemplo, vai começar a falar depois dos 6 meses, vai escrever, vai ler, então você vai começar a adicionar métodos de leitura, você vai escrever, você vai falar, você vai começar a viver coisas do inglês que você quer com a fluência, que é viver. O que você quer com a fluência? Viver. O que é viver? Fazer as coisas normalmente, com o que o idioma pede. Então você quer conversar com pessoas estrangeiros no WhatsApp, nas redes sociais, que é o que a gente faz na vida. Conhecer pessoas, viajar, poder se comunicar com as pessoas, poder viajar e aproveitar mais, poder viajar e trabalhar em outros países, poder conhecer pessoas, ter relacionamentos, ou simplesmente entender o que as pessoas, os estrangeiros estão falando na internet, sobre qualquer assunto que você quiser.
Pode ter pessoas que você goste, que sejam boas, que você vai aprender coisas boas, que você vai melhorar seu trabalho, melhorar seus conhecimentos, porque aquela pessoa que você talvez aprendeu alguma coisa, leu um livro traduzido em português, você aprendeu coisas importantes com ela, não sei, na faculdade, seja lá o que for, na sua área, você vai poder ouvir ela falando em inglês. Então tem muita coisa para fazer com inglês e com qualquer idioma. Na internet, principalmente, tem muito conteúdo, tem muita coisa para você pode fazer na internet. Mas então você também vai ter uma interação com as pessoas, com a internet, que é o que você faz lá. Você vai estar vendo justamente vídeos e tudo mais. Isso já é ótimo. E você vai poder fazer o que quiser, porque depois da audição mais capacidades vão vindo. Vem a fala, vem a escrita, a leitura, e essas são habilidades, o engajamento, a interação, você realmente vivenciar. E aí você vai poder fazer o que você quiser, que é o que você quer fazer, as mesmas coisas que você faz no seu idioma. Tá? É viver. Você vai viajar, você precisa passar por etapas, falar com pessoas estrangeiras. É isso, é comunicação. E há várias formas de comunicação a gente tem hoje. Então, mas é tudo comunicação. Comunicação através das redes sociais, pessoalmente, em trabalho, em o que for. Se conhecer uma pessoa, pegou o número da pessoa do WhatsApp, vai mandar mensagem para a pessoa. Isso é fluência, porque não tem a ver com... Aí não tem regras gramaticais. Você conversar com uma pessoa no WhatsApp, você não vai escrever com regras gramaticais. Você escreve totalmente casual. As pessoas não botam... Porque é o WhatsApp, você tem que entender essas coisas. Você vai viver, vai interagir com o mundo e vai desenvolver essas capacidades que são as capacidades importantes para a nossa vida. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado e tchau!